Eu estou em um local bem simples aqui, não sei se vocês estão notando, aqui atrás, onde fizeram assim, tipo uma cobertura para colocar algo, para armazenar coisas, etc, etc. Isso aqui fica no fundo do quintal aqui no local, que fica na frente da porta da cozinha da minha sogra. É um lugar bem simples. E aqui colocaram aqui uma coberturazinha e aqui tem algumas coisas armazenadas aqui. Então o cenário aí é esse aí. Aqui em cima vocês estão vendo um telhado simples, feito com telhas de Eternite, alguns pedaços de telha. E aí tá aí, vocês estão vendo. Mas eu aproveitei este momento para falar uma coisa interessante. Que assim, quando eu converso com alguém que tem uma crença religiosa e tem um fanatismo e tem uma coisa chamada de egoísmo ou egocentrismo religioso e carrega uma certeza incerta de que aquilo que acredita é verdade, olha só, eu observo a diferença que tem entre um ateu, cético, e um religioso. Por que o ateu ele é muito mais sensato? Ele é muito mais verdadeiro. E ele é muito mais humilde, mentalmente falando, do que todo e qualquer religioso. Mesmo que o religioso queira ser humilde, não tem como. Mentalmente falando, eu estou falando em questão de humildade normal do ser humano, de não ter certas coisas. Eu estou falando de humildade mental. Preste atenção. Eu vou dizer aqui a diferença entre um ateu e um religioso. A diferença é que se você fala para um religioso sobre o Deus dele, que ele acredita, e você olhar para ele e dizer assim: você acha que há uma possibilidade do seu Deus não existir? De você estar prestando culto, adorando, ou defendendo, ou acreditando numa lenda que foi passada para você como verdade desde a tua infância? Com certeza absoluta, ele sendo religioso, que seja fanático ou não, que tenha essa crença, ele vai dizer: não há nenhuma possibilidade de Deus não existir. Ele ainda usa a audácia de dizer que tem certeza da existência do Deus dele. E quando a pessoa abre a boca e diz que tem certeza da existência de algo invisível, improvável, algo que não é palpável e nem tangível, algo que você não sabe nem a cor, nem a aparência, e você diz que tem certeza, isso aí já mostra uma sensibilidade desumilde desta pessoa em questão mental. Porque você jamais pode afirmar que você tem certeza de uma coisa que você não pode provar na prática. Então o religioso, ele diz ter certeza. Ele não acredita na possibilidade disso não existir. Ele não aceita isso. Isso não entra na mente dele, ele não quer. Só se ele parar para pensar e ter uma mente um pouco mais fértil, assim como aconteceu comigo, e começar a analisar e ter um período de transição, e ele começar a reconhecer as coisas da vida de forma natural e ver que não há possibilidade de existir nada monitorando ninguém,
em um universo tão gigantesco como esse, um planetinha tão pequeno quanto esse. Eu estou falando agora ainda do religioso. Daqui a pouco eu vou falar do ateu para você ver a diferença. O planeta, vamos imaginar, por exemplo, o planeta Terra é como se fosse uma sementinha de quiabo. Você sabe o que é uma sementinha de quiabo? Ela é bem redondinha, que você coloca entre os dedos, entre o dedo indicador e o polegar, e vai ficar aí 1/3 de 1 centímetro. É uma sementinha de quiabo. Depende também do tamanho do quiabo, né? Tem semente que é um pouco maior. Mas eu vou falar de forma natural. 1/3 de 1 centímetro. Essa sementinha de quiabo representa o planeta Terra. E digamos que você está dentro do estádio do Maracanã. Maracanã, que é o maior estádio de futebol, se não me falha a memória, do mundo. Imagina, você está no meio do gramado, ali no centro do campo, onde coloca a bola para dar o início da partida, e você pega, na altura de 1 metro, uma semente de quiabo, é o planeta Terra. E o estádio do Maracanã todo é o sistema solar, somente o sistema solar, só o sistema solar. O planeta Terra representa para o sistema solar a sementinha de quiabo dentro do Maracanã. Aí imagina que fora do Maracanã tem o Rio de Janeiro inteiro, o estado do Rio de Janeiro. Não vou nem colocar somente a cidade. É a galáxia que nós fazemos parte, a Via Láctea. Aí vamos imaginar que depois do estádio do Rio de Janeiro, aí vem o planeta inteiro como outras galáxias, e aí sucessivamente. Imagina o nosso tamanho e dentro desta sementinha de quiabo. Assim é o ser humano. Aí tem pessoa que acredita que há um Deus que está acima de tudo isso, é maior do que tudo isso que eu falei, do que a semente de quiabo, do que o estádio do Maracanã, do que o Rio de Janeiro, do que o planeta e do que o universo, monitorando ele, dentro de uma sementinha de quiabo. Ele não aceita uma possibilidade. Aí é uma pessoa desumilde, mentalmente falando. É uma pessoa cauterizada a ponto de não aceitar uma verdade nua e crua. E o ateu agora? Vamos lá, Antônio, fala sobre o ateu. O ateu é simples, cara. Sabe por quê? Hoje eu entendo isso porque sou um, mas antes eu não entendia, e religioso nenhum entende. O ateu é simples porque o ateu ele diz assim: eu não acredito em nenhum Deus monitorando ou fazendo o que existe em qualquer dimensão até que seja provado o contrário. Até que me prove o contrário. Então o ateu usa isso, ó, até que me prove o contrário. O religioso não. O religioso diz: eu acredito em Deus e não há contrário. É isso mesmo. E o Deus que ele acredita é o dele. De mais de 420 religiões, mais de 3 milhões de deuses, o Deus certo é o dele. Então ele não aceita isso, olha, eu acredito em Deus até que me prove o contrário. Não. Ele não é religioso, fala isso. Muitas vezes, mas ele acha que o Deus dele existe mesmo. O ateu não. Não. Enquanto me provar que ele está por aí, não existe. Então, a diferença é essa. O ateu, ele é mais sensato, e ele é mais humilde, e ele é mais honesto, mentalmente falando. Um abraço.